Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Experts Academy mais uma vez. Dessa vez estamos aqui para uma live com o nosso convidado especial, perito Fernando de Jesus, que já está aqui conosco. José Franco, obrigado aí pela presença aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Já estamos a poucos segundos aí de começar a nossa transmissão com o Fernando, que já está online com a gente. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como estão? Tudo maravilhoso nessa noite, muito bacana, onde a gente vai discutir um tema super atual, super necessário, que é justamente o tema das inteligências, né, Fernando? Sim. Então, para Vamos. todos que estão chegando aqui, é muito bom ter vocês aqui conosco essa noite. Para quem ainda não segue a Experts Academy, aproveita nesse momento e já clica para seguir a gente. Se tem algum amigo que vocês acham que vai se beneficiar dessa live, aproveita e já manda o aviãozinho. Convido os amigos todos para participar, que hoje o tema é imperdível. E em meio a tanta gente bacana que está entrando aqui com a gente, né, Fernando? Eu queria que você, para os que ainda não tiveram aí a oportunidade maravilhosa de te conhecer, fizesse uma breve apresentação para que as pessoas saibam quem está falando com a gente, o nível, né? Isso. Muito bem, eu sou Fernando de Jesus, eu sou contador e psicólogo, atuei como perito criminal federal por 25 anos na Polícia Federal, chefiei a área de perícia da Polícia Federal da região amazônica, em Manaus, por aproximadamente 10 anos. Fui diretor substituto da Academia Nacional de Polícia, tenho aproximadamente 6 pós-graduações, uma delas está relacionada justamente à inteligência estratégica, sou pós-graduado em inteligência estratégica, o meu doutorado é em psicologia jurídica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e meu pós-doutorado na área de inteligência jurídica, que é a Universidade de La Matanza, lá na Argentina. Fui bolsista do governo britânico para estudos relacionados a perfis criminais na Inglaterra. Tenho 8 livros publicados, né? E leciono na área específica, né, de perícias forenses há aproximadamente 20 anos e fui o relator nacional, que é um trabalho junto com a ONU, das perícias criminais no Brasil. Eu fui relator nacional, congregou todos os documentos, informações em 2012, 2013 sobre as perícias criminais no Brasil. E faço parte da equipe da Expert Academy com muito orgulho. Maravilha, Fernando. O orgulho, sem dúvida, é nosso ter um profissional da sua qualidade, não só pelas suas credenciais, né, mas pela sua entrega e não só dentro da Experts Academy, também repito, mas pela sua entrega na área forense, né? E não só na área forense, na área da psicologia, na área da contabilidade, enfim, e pela qualidade aí, sempre que todas as tarefas que você executa são impecáveis, né? E, além disso, pessoalmente também, eu tenho o prazer ali de atestar, é uma pessoa também, sem dúvidas, que a gente admira e quem não conhece ainda vai aprender a admirar. Então, é um prazer ter você aqui na Experts Academy. Hoje a gente vai estar abordando um tema que muito se fala. Hoje a gente tem ali a questão da inteligência e eu queria justamente aquecer o nosso público, para o pessoal que está chegando, justamente para falar um pouquinho sobre a inteligência, Fernando. Hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem inteligência emocional, hoje a gente está falando ali sobre a inteligência forense, que você é pioneiro, mas existem realmente tipos diferentes de inteligência, Fernando? Muito boa. Eu quero já agradecer aí as pessoas que estão participando, agradecer justamente ao Lucas da liderança da Expert Academy, agradecer a ex-alunos meus de pós-graduação
que estão presentes. Isso é extremamente importante. Eu desejo fazer com que essa noite seja interessante, não somente para quem tem e quer a especialização em perícia, mas profissionais de outras áreas também, que o tema de inteligência, ele é um tema, inclusive, inteligência e personalidade são os dois temas que possuem maior conteúdo ou quantidade de pesquisas na psicologia. Então, inteligência e personalidade são dois temas centrais de pesquisa em psicologia. E são temas dos quais, aí, no desenvolvimento da psicologia, sempre se buscou uma definição, uma forma de quantificação, de avaliação, né? Eu sou especialista em avaliação psicológica e reabilitação psicológica, para fazer com que nós possamos ter alguma forma, maneira de nos aproximarmos dessa medição. No entanto, é um tema que traz realmente grandes controvérsias, porque o estudo do cérebro humano, nós estamos começando, nós estamos iniciando o estudo do cérebro humano. E esse estudo do encéfalo, de todas as áreas corticais e subcorticais, termina sendo complexa. Inclusive, um dos conceitos que definem esta inteligência, né, é o conceito de que inteligência é aquilo que você consegue aplicar, consegue solucionar de uma forma bem feita quando você não sabe o que fazer. Quando você já tem procedimentos a fazer, quando você tem um procedimento operacional padrão, ou você já repetiu N vezes, você não precisa da aplicação de tanta inteligência assim. Por quê? Você tem o quê? Um algoritmo. Você aciona o seu algoritmo mental, o seu algoritmo cerebral, que ele vai atuar, ele vai funcionar, vai fazer alguns ajustes que são necessários, e não é um desafio, não é um problema. Por isso que eu não concordo muito com esse termo inteligência artificial, né? E é interessante que encontrei um neurocientista de respeito no Brasil e no exterior, que é o Nicoleles. O Nicoleles também não concorda. Ele defende a ideia de que a inteligência artificial não é nem inteligente e não é nem artificial. Ou seja, o ser humano, a sua capacidade, o seu encéfalo, o seu cérebro, as suas conexões, os conceitos racionais, são muito e vão muito além dele. Existem alguns estudos de aproximação, de que uma aproximação de um cérebro humano seriam necessários 1 milhão de laptops em conjunto para fazer uma pequena simulação. Então, nós temos uma capacidade infinita. No entanto, capacidade não quer dizer uso. Exemplo, o carro seu pode ser de 120 HP, mas você usa a todo momento 120 HP? Não. Você vai usar só um trânsito normal na cidade, você não usa 120 HP. Né? Mas, em uma situação de uma viagem, em uma situação especial, que você tem uma ultrapassagem, né, rápida que você precisa fazer, você pode se aproximar até desse uso, mas não vai usar todos os 120 HP. Então, uma aproximação, uma metaforização, né, sobre o que nós estamos falando, nós estamos conversando, nós podemos e temos condições de desenvolver estratégias, desenvolver caminhos, desenvolver técnicas que possam ser tremendamente úteis para nós alcançarmos os nossos resultados. Esse é o ponto inicial. Esse é o ponto importante. Alcançar resultados. Estabelecer objetivos e alcançar resultados. Perfeito, Fernando. Excelente. Esse é um dos pontos que eu tenho sempre discutido aqui nas minhas conversas ali com os amigos, nas minhas conversas profissionais, que é a questão de quando a inteligência artificial vai sobrepor o homem. E, inclusive, teve aquele episódio lamentável, né, do robô que mencionou ali que as inteligências artificiais elas têm maior capacidade, que é justamente isso que você falou, de governar sobre o homem, né? Tem uma capacidade maior do que o homem para governar as nações. Então, eu sempre falo para as pessoas que, primeiro, quem se assusta com a inteligência artificial está subjugando a sua própria capacidade. E segundo, capacidade, ela
pode ser realmente menor, a partir do momento em que você não utiliza o potencial que você tem. E é justamente esse um dos motivos que eu fiz esse convite hoje, né? Não só a você, mas como toda a nossa audiência. E fico muito feliz com todos os presentes, os que assistam depois ali ocasionalmente no feed. Lembrando que essa live vai ficar disponível no feed, né? A gente tem que pensar na capacidade, na nossa capacidade. A gente realmente tem utilizado essa capacidade? A gente tem se subjugado? Então, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa questão das capacidades, Fernando. Isso é um tema assim, muito interessante e muito importante, porque, na realidade, nós usamos todo o nosso cérebro. Nós usamos 20% só do cérebro, 10% do cérebro. No entanto, a maneira ou a forma pela qual nós usamos é que é diferenciada. A forma, a maneira pela qual eu entendo a minha maneira de aprendizagem, como eu aprendo, e da mesma forma como eu estruturo as situações para solucionar os problemas, é que vão dar diferenças relacionadas a isso. Os estudos indicam que as pessoas que possuem algum conhecimento básico de neurociência, que é o tema que nós vamos abordar, né, no nosso curso aí sobre inteligência forense também, ele já tem uma participação, uma consciência, vamos dizer, pessoal, uma consciência situacional, de que forma e de que maneira ele pode ser mais eficiente e ser mais eficaz. E ele sendo mais eficiente, ele sendo mais eficaz, ele vai atingir melhores resultados, porque ele se torna consciente de como, de forma e de maneira ele pode fazer isso. Como ele vai mobilizar os recursos que ele possui, como que ele vai aprender melhor, e dessa forma ele terá melhores resultados decorrentes disso. Perfeito, perfeito, Fernando. Então, eu acho, e eu concordo plenamente com isso que você fala, que hoje a gente precisa aumentar a nossa consciência em todos os níveis. A gente precisa perceber o nosso potencial desperdiçado, a gente precisa perceber as oportunidades desperdiçadas e as distrações. Porque consciência fala um pouco sobre isso, sobre as distrações, sobre as oportunidades ali que a gente muitas vezes deixa passar em contrapartida a outras oportunidades que a gente deveria aproveitar. E aí, nesse ponto, você mencionou da questão do curso nosso de inteligência forense, e é engraçado que eu estava falando com um aluno semana passada, e ele me disse, mas eu não tenho tempo para fazer o curso de inteligência forense nesse momento. E é a segunda turma que a gente está realizando, e ele realmente não tinha tempo. E aí a grande questão é, tempo realmente é o que falta ou prioridade? Então, isso também passa um pouco pela inteligência, Fernando? Sim, passa muito pela inteligência. Bom, diz um ditado que, né, às vezes, pessoas que dizem que não tem tempo é por falta de método, e não porque existe tempo. Porque o tempo, ele não é um bem elástico, ele é inelástico. Quer dizer o quê? Ele não estica. O meu tempo de 1 hora é o seu tempo de 1 hora. No entanto, a prioridade é importante e é relevante para nós conseguirmos considerar isso na estrutura do meu tempo. O que é prioritário para mim naquele momento ou naquela situação? Aonde estão acontecendo as minhas perdas de tempo? Perda de tempo que eu digo utilizar o tempo, às vezes de uma forma muito maior do que necessária. E isso faz parte de gestão. Quando nós falamos sobre gerenciamento, falamos de gestão, nós estamos falando do córtex pré-frontal, que é a nossa parte, a nossa área mais sofisticada do cérebro, né? E essa área do qual responde, e em conjunto com outras áreas subcorticais também, faz com que nós possamos mobilizar os nossos recursos e sermos, dessa forma, mais inteligentes, vamos dizer assim.
Inteligentes no sentido de conseguir alcançar os nossos objetivos. Por quê? Nós temos uma inteligência geral, que é uma inteligência, vamos dizer, que fala da área acadêmica e fala da área da vida cotidiana. Dessa inteligência geral, nós temos uma inteligência cristalizada, que é a inteligência de memorização de conceitos, de cálculos matemáticos, solução de equações. É uma inteligência escolar. O ideal é que a inteligência fluida, que é a inteligência de solução de problemas da vida cotidiana, solução de problemas que são apresentados, também desenvolva. Mas às vezes não acontece isso. Ou seja, nós vamos encontrar pessoas que possuem uma inteligência acadêmica muito grande, muito sofisticada, no entanto, a sua inteligência fluida não é muito boa. E outras pessoas possuem uma inteligência fluida muito boa, inteligência da vida cotidiana, inteligência de solução de problemas, inteligência de empreendedorismo, nunca fizeram um MBA, não possuem nem curso superior. No entanto, as pesquisas são claras de indicar, à medida que nós temos e possuímos e aplicamos mais ou desenvolvemos a nossa inteligência cristalizada, nós possamos também desenvolver também a nossa inteligência fluida. Ou seja, pessoas que estudam, melhor graduação acadêmica, maior investimento em estudos, você tem maiores probabilidades desse desenvolvimento da sua inteligência fluida em conjunto. Então, ser inteligente, fundamentalmente, é nós conseguirmos um autoconhecimento, sabermos como, de que forma e que maneira nós temos a nossa consciência situacional. A partir dali, conseguimos identificar quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, enfim, uma análise SWOT bem rápida, né? Para, a partir daí, nós conseguimos ver de forma e que maneira eu vou ou irei investir o meu tempo, os meus recursos financeiros, né, de uma forma inteligente, para que eu tenha resultados e desses resultados eu tenha melhor desenvolvimento de carreira profissional e melhor trabalho relacionado à perícia e relacionado também aos laudos periciais. Por quê? Elaborar um laudo pericial, que é um documento de inteligência. Por que é um documento de inteligência? Porque um laudo pericial é um esclarecimento de um profissional de uma determinada área específica para que solucione algum problema que alguém tem que decidir e não tem aquele conhecimento técnico específico. E não é necessário de ter, ele é um tomador de decisão. No entanto, esse profissional ou perito que possui esse conhecimento específico dessa área, contábil, grafotecnia, seja a área que for, área de imóveis, por exemplo, que é uma área sofisticada, uma área de grande demanda, às vezes, de laudos periciais imobiliários, vamos dizer assim, são úteis para que aquela pessoa que toma decisão consiga tomar a melhor decisão possível. E isso tudo vai passar pelo nosso córtex pré-frontal, que é a nossa área sofisticada do nosso cérebro. Perfeito, Fernando. Tem uma coisa que você mencionou aí que eu acho muito bacana, que você mencionou a escolha do tempo, mas você mencionou também a escolha e o poder da decisão, de você saber o que você quer, de você escolher e de você decidir. E aí, nessa questão de escolher e decidir, você também, além disso, mencionou na questão da importância do estudo. Só que hoje, o que a gente vê é uma grande quantidade de pessoas investindo em vários e vários e vários cursos e dizendo, não, eu estou me super especializando. Eu queria que você comentasse um pouquinho, e eu peço desculpas aí à audiência por esse momento, mas eu realmente acho engraçado esse tipo de comentário de super especializando, e eu queria que você comentasse sobre isso. Será que está super especializando ou será que está perdendo foco, Fernando? Pode ser. Inclusive, o Daniel Goleman, ele tem um livro chamado Foco, né? Que é um livro bem interessante, inclusive para as perícias, os peritos também lerem. Ele fala justamente isso. Um dos pontos importantes e relevantes é você ter foco. E outro ponto também relacionado com ter foco, relacionado à aprendizagem, é qualidade. Qualidade. O Edgar Morin, ele tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ele estava lançando o livro Ciência com Consciência. Além disso, é
tem muitos livros do Edgar Morin, é muito famoso no mundo como filósofo da ciência, né? E ele tem um livro chamado A Cabeça Bem Feita. Esse livro discute e fala o seguinte: nós precisamos, não são de cabeça cheia, precisamos de cabeças bem feitas. Então, ser perito é ter cabeça bem feita. Não é volume, não é quantidade de informação, é qualidade da informação. É esta qualidade de informação que vai trazer o quê? O diferencial competitivo. E o diferencial competitivo, especialmente hoje, na área pericial, das quais tem inúmeros profissionais atuando, inúmeros profissionais trabalhando. Aquele tomador de decisão, ou o judiciário, o juiz, ou, do ponto de vista extrajudicial, o seu usuário de informações, quem solicitou as suas informações, ele vai ter a noção e vai saber se você solucionou a necessidade dele ou não. Se existiu qualidade com que você apresentou o seu laudo pericial, o seu parecer, não é? Ou não. E diante disso, é muito mais uma decisão de qualidade do que uma decisão de quantidade. Perfeito, Fernando, perfeito. Isso que você falou sobre o perito não ter a cabeça cheia, ter a cabeça feita. Isso vai muito de encontro com algumas conversas que a gente já teve e que você já teve com um aluno, que é o conceito do que é ser perito, né, Fernando? Que hoje muita gente quer ser perito, mas não entende exatamente o que é ser perito. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, Fernando? Inclusive, nesse conceito, eu tenho um livro, Ciências Forenses do Perito Laudo, né? Ciências Forenses do Perito Laudo. Esse livro aqui é um dos poucos livros em língua portuguesa que discute, fala e comenta com profundidade quais são as competências, as habilidades importantes, relevantes para você ser perito, né? Um dos pontos importantes de ser perito não é você entender sobre tudo, você ser uma biblioteca. E hoje em dia, isso é mais presente ainda, né? Um outro livro muito interessante, que é do Max Tegmark, que eu terminei de ler, ele fala sobre Vida 3.0. Vida 3.0. E qual a conclusão que ele chega? Nós estamos nos aproximando hoje do profissional. Ele não está atuando sem ter ao seu lado ou tecnologia suficiente para ele poder confirmar, estudar o que existe de informação relativa àquele tema, relativa àquela situação. Não é que ele irá copiar do chat GPT tudo que ele faz, porque muitos nós já vimos sobre isso. O chat GPT pode ser uma referência, uma forma, uma maneira de ser referente. Por quê? O chat GPT é aberto a todos, sendo assim, os seus colegas concorrentes de perícia vão estar lá com acesso também ao chat GPT. E que diferencial você vai conseguir apresentar aí para o caso concreto, não é? Então, um ponto importante que está incluso na atividade pericial é a coleta de dados. O perito, ele é um gestor de informação. Ele é um gestor do conhecimento. Ele coleta dados, solicita dados, transforma esses dados em informação, gerando conhecimento por meio de um documento, um laudo pericial, um parecer pericial ou um relatório. Ele vai processar todas essas informações. Ele vai organizar as informações. Quais informações? Aquelas que são necessárias. Aquelas que são necessárias para aquela tomada de decisão. Por isso que um laudo pericial possui objetivos de exames, objetivos de laudo pericial. E o perito é que vai buscar atender esses objetivos da melhor forma, da melhor maneira possível. De uma forma sustentada, explicando e apresentando que método ou que metodologia que ele aplicou para poder chegar àquelas conclusões. Perfeito, Fernando, perfeito. Você falou uma coisa que eu estava refletindo outro dia antes de dormir, a questão do diferencial. Hoje, as pessoas vivem num mundo ali dominado pelas redes sociais, onde a gente tem ali uma sociedade da igualdade, da padronização, e eu acho que uma certa padronização ela é necessária. Sim. Mas aí tem aquela questão. Você pode escolher ser diferente e não pertencer, ser igual e não se diferenciar, ou ser diferente e pertencer
porque você está no topo, porque você tem as características necessárias. O que é que você acha dessa reflexão que eu estava fazendo? Ela é interessante. Ela é interessante porque não tem como, né, nós acharmos que vamos negar a existência, né, da inteligência artificial, do chat GPT e de outros aplicativos que vão surgir. Não é somente um que vai surgir, vão surgir inúmeros outros, né? Então, e de que forma e de que maneira eu vou conseguir fazer melhor esta adaptação? Adaptar como? De forma inteligente. De novo, voltando aí às questões de inteligência. O que é essa forma inteligente? Onde, que forma, de que maneira eu vou extrair aquelas informações de confiança que estão disponíveis para poder aplicar da melhor forma, da melhor maneira possível. Como eu vou fazer isso? Preciso de pensamento e raciocínio crítico. Pensamento e raciocínio crítico. Preciso de praticar esse pensamento, esse raciocínio crítico. Ocorre que as pessoas estão sendo muito superficiais. As pessoas estão sendo muito rápidas nesse conhecimento e não estão conseguindo refletir de uma forma crítica ou desenvolver esse pensamento crítico para conseguir avaliar o que é boa informação, o que não é boa informação. E nada mais errado ou nada mais difícil do que você aprender de uma forma errônea. Por que aprender de forma errônea? É muito mais difícil você desaprender do que você aprender o que você não sabe. Porque quando você vai desaprender, você vai entrar numa resistência individual, pessoal, ou você vai ter inúmeros vieses cognitivos, vamos dizer assim, que vão estar relacionados inconscientemente a você achar que não tem como você ter estudado tanto ou, vamos dizer assim, empaturrado de dados e de informação e naquele momento você não está conseguindo chegar a um resultado do qual você acha que você iria conseguir chegar. Perfeito, E o foi justamente a falta ou a ausência ou a dificuldade que você teve de estruturação, dessa estruturação cognitiva, dessa preparação individual e pessoal, para você se preparar para a área pericial. Por isso que atuar em perícia ou inteligência forense não é somente você conseguir coletar dados e depois processar e pôr em um laudo pericial. É muito mais do que isso. Vai da sua preparação, de qual área de expertise que você decidiu, escolheu, investiu, a partir do momento da sua apresentação pessoal, a partir do momento do seu Instagram, a partir do momento do qual como você se apresenta, a partir do momento do qual você tem o seu currículo Lattes formalizado, estruturado, a partir do momento do qual você participa de eventos importantes e relevantes relacionados à perícia para atualização. Um exemplo disso, final do mês de agosto, Interforense, que está acontecendo em Brasília, que é um dos maiores eventos sobre perícia da América Latina. Estarei lá, se Deus quiser, Brasília, atualizando, buscando informações para poder transmitir, indicar, ajudar aos meus alunos, aos alunos dos cursos aqui da Expert Academy. Então, eu vou estar no Interforense, lá em Brasília. Assim como eu vou estar em Natal em um congresso internacional sobre psicologia jurídica e direito, que é no mês de setembro. Então, envolve a importância e o investimento de você se incluir, né, como você falou e tal, e ter o seu diferencial. Você conseguir desenvolver o seu diferencial. Que diferencial é esse? Diferencial competitivo. Um diferencial do qual a pessoa, se pensar em determinado tema ou determinada área, lembre de você. Perfeito, Fernando. E por falar em diferencial, esse curso que a gente faz aqui, que a gente traz, eu tenho o prazer de dizer que a Experts Academy tem esse curso, é o único curso no Brasil que aborda esse tema, né, Fernando? Até o presente momento, é o único curso, inclusive um dos poucos livros em língua portuguesa, Inteligência Jurídica e Forense, né? Justamente, eu sou o autor desse livro, e nesse livro eu aprofundo mais. E lá no nosso curso, nós vamos até sortear um desses livros, né? Um desses livros aqui para os alunos participantes, ok?
e discute, fala e comenta sobre esse diferencial competitivo. Então, você terá, fazendo o curso, um diferencial competitivo de qual não é muito comum, né, de outros profissionais terem. Ou seja, o valor de um curso desse basta um laudo pericial, que você é escolhido, que você é nomeado. Por esse diferencial, pagou o seu curso. Com Perfeito, perfeito. trabalho, laudo pericial. Perfeito. Eu estava falando justamente sobre isso. Um aluno veio me dizer: mas esse mês está complicado, mês de agosto. E eu disse: rapaz, pensa não como gasto, mas como investimento. Se você tem esse diferencial, se você busca esse diferencial, ainda não surgiram tantas nomeações. Mas será que o ovo veio primeiro ou a galinha veio primeiro? Então Isso. é aquela velha dúvida. Você precisa investir, você precisa pavimentar o solo para que você justamente possa andar de forma mais suave nesse solo. Aí vem um ponto importante. Eu sou contador, psicólogo, tenho especialização até em auditoria, né? A diferença de custo e investimento, ou gasto e investimento. Gasto ou custo é quando você não tem aquele retorno, tá? Necessário para o seu negócio. Agora, investimento, você tem retorno. Ou você tem maior probabilidade de retorno, né? E diante disso, quando nós falamos sobre a forma, a maneira pela qual você vai buscar informações, buscar dados, a maneira pela qual você vai se preparar do seu ponto de vista mental, o seu mindset, desenvolver o seu mindset. O que é o mindset? Mindset é a estrutura do perito para poder elaborar laudos periciais. Não é? Por isso que os concursos para a Polícia Federal possuem um exame psicológico, ou psicotécnico, assim, que está baseado, não é, em um perfil profissiográfico. E eu chefiei uma das maiores pesquisas da Polícia Federal sobre perfil profissiográfico. Eu fui chefe dessa pesquisa, desse trabalho, também financiado pela ONU, à época que eu era coordenador de ensino lá na Academia Nacional de Polícia. E o que é o perfil profissiográfico? Quais são aquelas características importantes e relevantes para aquele desempenho profissional e quais são as características impeditivas para aquele desempenho profissional. Essas características impeditivas, vamos dizer assim, é que vão tirar aquelas pessoas que não teriam o perfil necessário para aquele desempenho daquela carreira dentro da Polícia Federal. Então, esse é um assunto importante e relevante porque a atuação pericial envolve o desenvolvimento de uma reestruturação cognitiva para um desempenho de perícia. O perito, ele não é um profissional melhor do que os outros e tal, do ponto de vista de ter que ter mais conhecimento. Não. O perito, ele tem que ter a sua expertise, mas ele tem que ter um conjunto de habilidades que vão ser importantes para ele ser perito. Ou seja, ele tem que desenvolver outras habilidades. E essas habilidades nós vamos estar comentando no nosso curso quais são essas habilidades, quais são esses impedimentos que podem acontecer e que dificuldades essas situações podem trazer para um bom desempenho pericial. Um ponto importante, foco, atenção concentrada. É desejável que o perito tenha um desenvolvimento de atenção concentrada para poder ter a sua atuação profissional. Por quê? A atenção concentrada vai fazer com que ele não deixe que outros distúrbios o perturbem, vai fazer com que ele tenha uma possibilidade de melhor memorização e, diante disso, ele possa elaborar um determinado documento de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, dentro de um tempo mais rápido. Então, esse é um dos itens, né, que são importantes, são relevantes para o desempenho pericial. Então, ser perito envolve uma preparação diferenciada. Esta preparação diferenciada que vai impactar você ser escolhido ou não dentro de uma determinada quantidade de profissionais que vão enviar os seus currículos para a justiça ou para o mercado de trabalho e, do ponto de vista extrajudicial. É uma das coisas que eu sempre falo
Os alunos me questionam, né? Os alunos conversam comigo, me pedem orientação. O que é que falta? Ainda não fui nomeado, enfim. E aí a primeira coisa que eu digo é: você realmente quer ser nomeado? Você realmente quer atuar como um perito judicial? Você já parou para pensar nas outras estratégias? Você já parou para delinear a sua carreira? Você já parou para pensar nos seus diferenciais, no que você pode oferecer? Porque às vezes, pelo seu perfil, você não é um bom candidato. Você não é nomeado porque você não é um bom candidato, mas você pode ser um bom perito extrajudicial, você pode ser um bom assistente técnico, você pode até ser um bom perito judicial. Mas antes disso, você pode amadurecer em outras áreas. Então, você já traçou essas estratégias e a inteligência forense, ela fala um pouco sobre isso, sobre estratégia de carreira, né, Fernando? Exato. E surge um outro ponto importante e relevante dessa estratégia de carreira, a preparação para. Porque e quando esse perito for convidado, chamado para explicar o seu laudo pericial na justiça? Não vai ter o chat GPT para ajudar ele lá na hora, ou o Google. Ele vai ter que explicar o que ele escreveu no seu laudo de uma forma de sustentação oral. E isso tudo é importante e é relevante, porque envolve o risco de perícia. Risco de perícia, que é outro tema que nós tratamos também lá na inteligência forense. Ou seja, a elaboração do seu laudo pericial. Que risco de perícia tem? Risco de quê? Dele ser contestado? Risco de um parecer ser elaborado, muito bem feito, e o seu laudo não foi feito com uma segurança, uma evidência, uma sustentação científica tão boa ou tão qualificada. E se esse parecer vir muito contundente, se esse parecer elaborado pelo perito assistente trazer muito conteúdo que possa ir de encontro, que possa discordar em vários pontos relacionados ao seu laudo pericial. E isso pode fazer com que você seja um perito de uma única perícia e não continue mais. Por isso que a atuação, a consciência situacional é importante, é muito relevante, para você poder levar em consideração, antes de você entrar em campo, antes de você entrar numa luta, responder a essas situações. Não é? Inclusive, tem até um comentário do Clayton, não é? O perito pode responder até criminalmente pelo prejuízo, que é a falsa perícia. Então, uma série de situações pode ocorrer que são indesejáveis. E muitas das vezes, as discussões relacionadas às dúvidas que podem parar sobre o laudo pericial, às vezes não estão muito restritas a conteúdo técnico, mas à linguagem, ao raciocínio lógico. Porque o laudo pericial, ele tem que ter uma coerência lógica. Ele tem que estar estruturado, tem que estar fundamentado de acordo com os exames que foram feitos. Ele não pode responder algum quesito que no item do exame não foi discutido, não foi comentado sobre. Né? Então, isso tudo é importante, isso tudo é relevante de ser levado em consideração. E é a partir dessa oportunidade que você pode ter, é que te vai firmar, te fixar como perito, tanto judicial como extrajudicial, ou também como perito assistente. Um exemplo sobre isso que estamos discutindo, não é? Mudança das normas de citação da BNT. Há 1 ou 2 meses mudaram as regras, a BNT, outras regras de citação, como cita obras, trechos. Então, o perito tem que estar atualizado com isso. E nós vamos comentar isso no nosso curso. Como que ele vai apresentar um laudo que as regras já não são aquelas? As regras já são outras regras. E isso passa justamente pela necessidade de atualização constante, de estar atento e do networking. Porque num mundo onde tanta coisa acontece ao mesmo tempo, é natural, afinal somos humanos, que alguma coisa, porventura, passe. Mas se a gente tem um networking qualificado, um networking que potencializa ali
o nosso contato, a gente justamente tem a chance de que alguém passe para a Isso, gente essa informação relevante que a gente perdeu. exato. Se alguém que filtra, seleciona, prepara, apresenta, é uma enorme quantidade de horas, vamos dizer assim, que você economizou. Se você fazer isso sozinho. E diante disso vai a importância, a relevância de que é muito melhor uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Maravilha, maravilha. Eu estava falando hoje com um aluno, Fernando, justamente sobre a questão da estratégia, de você planejar, de você saber estruturar o seu andamento. E ele veio me questionar sobre a nossa grade aqui da Experts Academy e sobre outros cursos que ele teria interesse de fazer e por que a Experts Academy não oferecia. E eu falei para ele, porque o nosso objetivo não é oferecer tudo. O nosso objetivo é trazer o que de melhor a gente pode e focar nisso. E definir uma estratégia do momento de talvez mais para frente, quando a gente tiver com toda essa situação ali já preparada para uma próxima etapa, a gente investir nela. E essa analogia é uma analogia que a gente pode fazer aqui, né, Fernando? Sim, por isso que nós estamos sempre buscando essa atualização e a nossa medição de regra é para cima, não é para baixo. Né? Exemplo, eu participo de um grupo de discussão de perícia e tal, e tinha uma pessoa apresentando o curso, dizendo que o curso de perícia grafotécnica deveria ser apresentado para quem não tinha curso superior, qualquer pessoa quisesse fazer a nível médio. Então, pelo raciocínio da pessoa, se no CPC, no Código de Processo Civil, não está estabelecido que tem curso superior, então qualquer pessoa de primeiro, segundo ou terceiro grau poderia fazer o curso, ou seja, regra para baixo. Então, uma pessoa de ensino básico poderia fazer um curso de grafotecnia. Eu acho isso fora ou inadequado, tendo em vista a necessidade de conhecimento relacionado à metodologia científica, de método científico, para você poder elaborar, para você apresentar e para você poder defender para a justiça. Ou seja, a nossa régua ela tem que ser estabelecida para cima, para que nós preparamos da melhor forma, da melhor maneira possível essas pessoas para o melhor desempenho profissional. Ou seja, diferencial competitivo. Perfeito, perfeito, Fernando. É justamente esse o ponto que eu queria chegar, do diferencial competitivo. Esse diferencial competitivo que muitas vezes as pessoas ignoram ou subestimam. E isso é uma das coisas que passa pela inteligência, não é isso? Sim, isso passa por inteligência. Porque a inteligência é a forma, maneira pela qual você consegue saber as suas condições, né, perante determinado ambiente, local ou situação do qual você está vivendo. Você estabelece os seus objetivos. Estabelecer objetivo parece simples, mas não é muito simples, não é? Não é muito simples. O que você quer? O que você deseja para aquele momento? Aí, quando você estabeleceu, você pode alcançar, tem condições, naquele momento, de alcançar esse objetivo. Quais são os seus objetivos prioritários? Objetivo 1, 2, 3 e 4. Como é que você concilia isso com o seu repertório de aprendizagem, a sua linha de aprendizagem? Não é? Então, vamos dizer assim, é importante e é necessário que você esteja o melhor possível preparado para poder desempenhar determinada função, determinada atividade ou apresentar o seu serviço. Né? Ou seja, alguém que se vai dedicar à área pericial não pode ficar com receio de elaborar um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Se a pessoa sente muito receio ou sente inabilidade para poder preparar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, enfim, né? Que dificuldades ela não terá, então, relacionado à elaboração do laudo pericial? E essa questão de
colocar a régua para baixo, Fernando, passa um pouco sobre justamente isso que você está falando, esse medo que as pessoas têm do desafio. E a Carla está mencionando aí uma situação que entra ali justamente de acordo com o que você estava falando, da questão de somente um certificado para ser perito. E aí eu vou retornar àquela questão que você mencionou da perícia grafotécnica. Além de as pessoas quererem se diminuir, as pessoas volta e meia vêm me dizer: eu vou investir na perícia grafotécnica porque é mais fácil e eu vou ter mais possibilidades de nomeação. Então, eu digo, quando as pessoas me falam isso, eu digo, gente, primeiro, a perícia grafotécnica não é mais fácil, e segundo, você não pode querer ter mais possibilidades de nomeação por uma área que você mesmo está banalizando. Você deve buscar diferenciais. Sim. Ao invés de você pôr essa régua acima, não é? Ou seja, de você utilizar a forma, maneira pela qual você entender que isso é uma apresentação científica, é uma apresentação de ciência forense, não é? Ou seja, ciência forense de nível médio não é compatível. Vamos falar então de ciência médica de nível médio? Também não. Então, falar de ciência forense de nível médio, para mim, é incompatível, né? Ou seja, ciência forense é régua para cima, nível superior. E nível superior não é porque seria uma discriminação, não. É porque a apresentação para um assunto sério, como um assunto sério, tanto da justiça civil, trabalhista, ou penal, ou militar, enfim, né? São vidas que estão sendo decididas. E isso é um assunto importante, é um assunto relevante de ser levado em consideração, né? Se é assunto relevante, importante ser levado em consideração, tem que ser a melhor apresentação possível do que existe mais atualizado sobre ciência possível. Muitos alunos, a nível de pós-graduação, possuem a dificuldade de fazer uma definição de conceito do que é ciência, que eles não conseguem ainda entender muito bem, que dirá, né, de uma pessoa, né, com a melhor das intenções, de nível médio, conseguir entender ou explicar o que é ciência em um tribunal. Perfeito, Fernando. Todas essas questões, eu acho que elas são importantes. E aí, novamente, eu convido aqui a quem está chegando ou a quem está pegando um pedacinho dessa live ali somente a assistir a live inteira, a refletir sobre esses pontos, a questionar em que momento, em que ponto de aproveitamento da inteligência você está. Então, esse convite é para que vocês possam refletir, é para que vocês possam participar de eventos relevantes e é para que vocês possam, sim, participar dos cursos que a gente prepara aqui com tanta cautela, com tanto carinho, com tanto tempo envolvido na preparação do curso, porque preparar um curso não é simplesmente chegar e dar aula. E no nosso caso, mais do que isso, eu sei de todo o empenho que o Fernando aplica e eu sei de toda a informação altamente qualificada, tanto uma informação embasada em estudos ali que são antigos e que são relevantes, como trazer a inovação da informação. Então, eu acho que você tem que saber equilibrar isso. E esse curso, especificamente de inteligência forense, ele é um curso que vai trazer isso para os alunos. Ele vai trazer essa medida, essa balança equilibrada. E aí, como a gente já está nos 10 últimos minutos aqui da live, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso que vai estar acontecendo agora no mês de agosto, dias 22, 23 e 24. Fala para o pessoal que ficou curioso, Fernando, como é que vai ser a dinâmica do curso um pouquinho. Muito bem. O curso sobre inteligência forense, nós vamos explicar, nós vamos aprofundar os conceitos dos quais eu apresentei aqui, que são relacionados justamente com o que eu chamo de neuropsicologia pericial. O que é?
de que maneira o cérebro funciona e como nós vamos desenvolver as nossas potências, né, corticais e subcorticais, para que possamos mobilizar dessa maneira, desenvolvermos um mindset, um modelo mental pericial. O outro ponto relacionado ao curso é o conseguir entender, aprofundar a discussão da prova pericial, ou seja, que é justamente o mais importante, mais relevante, do qual o perito vai oferecer. A elaboração do seu laudo pericial. Que pontos importantes estão relacionados com esta elaboração de laudo pericial? Quais são aqueles pontos críticos, mais, vamos dizer, de risco que ocorrem em relação à elaboração de um laudo pericial? Nós vamos falar sobre o laudo pericial de uma forma ampla, seja o laudo pericial ou grafotécnico, o laudo pericial, vamos dizer, ligado à área de psicologia, ou a área que for, porque a elaboração do laudo, a forma, a maneira pelo qual nós vamos ser peritos, ela é muito comum de ocorrer e de acontecer independente das suas áreas específicas. O importante vai ser você conseguir desenvolver e reestruturar cognitivamente essa preparação para você ser perito, ou o que é ser perito, o que está envolvido com isso. O outro ponto importante, relevante, é a apresentação desse laudo pericial no tribunal. Não é? Como se portar, o que é o testemunho pericial? Não é? O que o perito, de que forma e que maneira, ele se apresenta, ele se conduz em um sistema de justiça. E isso tudo vai envolver uma ampla discussão, estudo de casos e discussão sobre pontos, sobre tópicos, né, relacionados à elaboração de laudo, e fazer com que isso sirva também de estudo de caso prático para os alunos. Perfeito, Fernando, perfeito. Eu acho que as pessoas puderam ter uma ideia. Para quem quiser mais informações, a gente fica à disposição, tá? A gente pode ser contatado aqui pelo nosso perfil aqui do Instagram. Temos também o nosso site www.expertsacademy.com.br e quem quiser também entrar em contato direto com a gente no telefone e WhatsApp, o nosso número é o 12 98119 2525. E lembrando que o curso ele tem 3 noites, ele tem um certificado ali de 20 horas, que é um certificado que tem um peso para quem quer investir ali na carreira forense, mas não só na carreira forense. A gente vai estar discutindo conceitos ali de inteligência, de contra-inteligência, de estratégia, e isso pode ser aplicado em qualquer carreira. Pode não, deve, né, Fernando, ser aplicado em qualquer carreira. Fora que hoje a inteligência é um tema absolutamente atual e que deve ser discutido, analisado, ampliado e principalmente estudado. Então, está feito aqui o convite para quem quiser participar da última turma do ano do curso de inteligência forense, que vai estar acontecendo agora em agosto. A gente tem ainda 2 outros cursos do Fernando que complementam aí essa linha de pensamento, como a gente já mencionou aqui, que toda a nossa atuação ela é baseada num pensamento ali bem estruturado. Então, a gente tem também um curso que ajuda os alunos a aprimorarem ali a elaboração dos laudos e, com isso, obterem melhor resultado, tudo isso embasado no método científico. E a gente tem também o curso de neurociência e psicologia forense. Esse que é mais um curso inovador e eu espero todos vocês. Antes de encerrar, queria agradecer a nossa audiência, que contou com tanta gente querida aqui. Posso citar ali de início a Carla, a Sol, a Geisa também contribuiu ali com o parágrafo em que ela fala ali dos termos jurídicos que são envolvidos e que são essenciais, tanto nos processos extra como judiciais também. Quero agradecer a quem, por acaso, eu não citei o nome, mas o grande agradecimento, mais uma vez, é a você, Fernando, pela parceria de sucesso, pela inovação que a gente está trazendo e, principalmente, pelo conhecimento de altíssima qualidade
que a gente está trazendo ao mercado. Então, te agradeço ali pela parceria com a Experts Academy, agradeço pelo seu tempo nessa noite tão precioso para estar trazendo esses conhecimentos para todo mundo. E quem não teve a oportunidade de assistir a live desde o início, a live vai ficar disponível no feed, então aproveitem, assistam a live e para mais informações bastam contatar a gente nos canais que eu já informei. Antes de encerrar, vou passar a palavra para você, Fernando, para fazer seus agradecimentos finais. Muito bem. Agradeço aí justamente ao convite de Lucas pela Expert Academy. Agradeço a vocês aí, a Sol e outros amigos que foram ex-alunos, que estão envolvidos mesmo com a perícia, buscando dedicar, enfim, estudar, aprimorar os seus conhecimentos da melhor forma, da melhor maneira possível. E outras pessoas também, conhecidas, que estiveram aí e teceram alguns comentários, né? Que isso é muito importante, é muito relevante. Espero ter contribuído aí com vocês, com algum conceito, algumas informações interessantes, e espero vê-los ou vê-las, né, no nosso curso sobre inteligência forense, ao final de mês de agosto. Sem dúvida, Fernando. Muitas pessoas queridas, Cleiton, Dineuza também, e estamos esperando todos eles no nosso curso de inteligência forense em agosto, né, Fernando? E foi uma noite muito agradável, mas vai ser muito mais agradável as noites que a gente vai passar juntos no curso de inteligência forense. Então, estamos aguardando todos vocês e, como incentivo, mencionem até a sexta-feira que vocês estiveram na live com a gente e a gente vai desbloquear um desconto especial e único para as pessoas que estiveram na live. Então, aproveitem essa oportunidade, se inscrevam no curso e até a terça-feira, até a sexta-feira, desculpem, ainda com uma condição especial. A psicóloga ali, Sara Simone, acabou de entrar, o Márcio também acabou de entrar. Infelizmente, a gente está encerrando a live agora, mas fica o convite para vocês assistirem a live que está disponível no nosso feed daqui a uns 5 minutinhos. Então, muito boa noite a todos. Fernando, mais uma vez, meu muito obrigado. E a todos vocês que estiveram com a gente até aqui. A gente aguarda vocês nos nossos cursos e nos próximos eventos. Fiquem atentos, sigam a Experts Academy e aproveitem aí as oportunidades que vocês têm sempre com a gente. Muito bom contar com vocês. Um grande beijo à Rita também, que está entrando agora. E boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite a todos. Boa noite, Tchau. Fernando. Obrigado. Muito grato.